Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Pai. Queremos agradecer pelos louvores que foi a Ti, Senhor. Queremos Te louvar por cada irmão aqui presente nesta igreja. E agora, Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre o Teu servo, que vai ministrar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar através dele ao nosso coração aquilo que o Senhor desejar falar, Pai. Nós clamamos as bênçãos do Senhor sobre os Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero louvar a Deus pela oportunidade rica de poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Dar graças a Deus, porque a sua bondade, misericórdia e graça tem me sustentado, me trazido até aqui. É a razão de poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer a minha esposa Jocineide, que está me acompanhando. Agradecer ao pastor Josias, né? Pastor Josias é amigo nosso, conhecido já de algum tempo, né, pastor? Eu estava pensando aqui que quando eu conheci o pastor Josias, ele ainda não usava o kippah, né? Hoje ele está usando kippah, eu já estou usando também, né? Então faz algum tempo. Então é um prazer estar aqui. Minha família tem uma representante aqui, né? Quem não sabe é a minha irmã que está ali, a Ruth, a minha irmã Ruth Rosalina de Queiroz, a minha irmã. Então ela está aqui com vocês, é um prazer muito grande. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Prazer rever os irmãos que eram ali, estão em Ouro Preto, os outros são nossos, né? Os irmãos estão aqui, e é um prazer, e outros que são conhecidos nossos já de algum tempo, um prazer estar com cada um de vocês. Palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, versículos 4 e 5 de 2 aos Coríntios. A palavra de Deus diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Vocês já oraram por mim, já oraram pedindo que Deus falasse, mas eu quero orar mais uma vez, assentado como você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fala: Senhor, fala comigo nesta noite mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, e mais uma vez nós queremos Te pedir que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, porque a nossa vontade é imperfeita, mas aquilo que nós precisamos ouvir, segundo a Tua vontade soberana, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse culto está sendo oferecido a Deus e também uma forma de homenagear os professores, né? Hoje é o dia do professor, e de uma forma especial aos professores da escola dominical, né? Todo o exercício do magistério, nós sabemos que é um sacerdócio, né? Um trabalho muito importante e relevante, que é educar pessoas, que é formar pessoas para a vida. E a escola dominical, mais ainda, porque trabalha com um instrumento mais eficaz que existe, que é a palavra de Deus. E nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica,
E ele está dizendo aqui que o trabalho dele para ganhar as pessoas para o reino de Deus não era baseado em armas humanas ou em armas carnais, mas em armas espirituais. E a escola dominical é exatamente isso, é uma agência do reino de Deus que trabalha com armas espirituais para levar as pessoas ao conhecimento de Deus, levar as pessoas à libertação de todo tipo de engano e o conhecimento pleno de Deus. Vocês observaram o breve histórico aqui da escola dominical, que muitas igrejas, elas surgiram desse ensino sistemático da Bíblia. O próprio John Wesley, que fundou a igreja metodista, por que foi fundada? Não que ele fundou, em consequência do trabalho dele, foi fundada depois a igreja metodista. Mas por que surgiu uma igreja nos dias de John Wesley? Porque houve um avivamento baseado na palavra. A palavra metodismo está ligado ao método, a dedicação que ele tinha ao ensino metódico e sistemático da Bíblia. Estava havendo um grande distanciamento da palavra, 200 e poucos anos após a reforma, já havia um grande distanciamento da palavra, e John Wesley entendeu que ele precisava estudar a Bíblia de uma maneira metódica, de uma maneira sistemática, porque a grande ferramenta de transformação é a palavra de Deus. E eu estava inclusive pensando nisso. Nós corremos um grave risco de crescermos como igreja, começarmos na palavra e depois irmos para outras atividades que nos distanciem da palavra. A Igreja Missionária Unida do Brasil, mesmo aqui em Ji-Paraná, vocês devem saber a história dela mais do que eu. Ela começou com trabalhos pequenos nas escolas, com uma ação social seguida de um ensino da palavra para poucas pessoas, num bairro aqui, em outro bairro ali, usando as escolas, e lá as pessoas começavam a se reunir, eram atendidas e ouviam a palavra sistematicamente. Eu não sei se os irmãos aí participaram desses grupos, mas foi esse trabalho, o trabalho do CAD, se eu não estou equivocado, foi um dos meios de implantação dessa igreja aqui em Ji-Paraná. Agora, o que nós não podemos fazer? Depois que nós crescemos com esse método, mudar o método, nos afastar do método. Nós precisamos, como igreja, eu falo no modo geral, continuar apegados à palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, o estudo sistemático, metódico, diário da palavra de Deus, porque nós somos dependentes desta palavra todos os dias. 40 anos após a peregrinação pelo deserto, quando Moisés então agora morre e Deus chama Josué e o incumbe de conquistar as terras, Deus fala: Josué, eu vou estar com você. Eu vou parafrasear aqui um pouco. Olha, 40 anos você aprendeu com Moisés, você atravessou o deserto, você já tinha mais de 20 anos, então você tem aí já 60 para 70 anos, só que tem uma coisa, mesmo assim, você vai ter que meditar na palavra dessa lei todos os dias. Não se aparte esta palavra dessa lei da tua boca, medita nela e coloca ela em prática, porque se você fizer isso, nada vai se suster diante de você, você vai conquistar, vai vencer, vai continuar vitorioso até o fim, mas terá que meditar nesta palavra todo dia. Eu poderia pensar assim, olha, depois de 40 anos no deserto com Moisés, Josué já sabe tudo, Josué já está preparado. Não, está lá em Josué capítulo 1, Deus fala assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele todo dia, porque então prudentemente te conduzirás, ou seja, você será próspero na sua vida, se você valorizar essa palavra todos os dias. Irmão,
cantar é muito bom e nós precisamos expressar alegria, mas na hora das lutas, na hora das provações, na hora das tentações, o que responde ou não no fundo do nosso coração é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo terá para usar, para nos trazer a lembrança, é aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. E olha, tem hora que não basta saber o que está escrito, tem hora que você tem que saber o que também está escrito. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo chegou e falou para ele assim: Jesus, está escrito assim, assim. Se Jesus não conhecesse a Bíblia toda, ele ia dizer: está escrito mesmo. Mas como ele conhecia toda a Escritura, ele falou: Satanás, mas também está escrito. Então eu e você não temos que saber apenas o que está escrito, nós temos que saber o que também está escrito, ou seja, temos que conhecer toda a palavra de Deus. Para isso eu tenho que vir para a escola dominical. E Jesus falou assim, que quando o diabo mandou ele transformar as pedras em pão e se alimentar, ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra. Então nós precisamos conhecer esta palavra, e a escola dominical é essa agência por excelência, onde a gente vem para estudar a Bíblia de uma maneira sistemática, domingo a domingo, os assuntos são sequenciais, para que a gente possa realmente aprender toda a Escritura. Há um currículo na escola dominical, e você vai seguir esse currículo, e você vai aprender a palavra. Quando o tentador chegar para você, ele pode usar até a palavra, não tem problema, ele sabe, usa o que está escrito, mas você sabe o que também está escrito, e assim você vence para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos da palavra, nas horas das dificuldades, repito, é a palavra de Deus que vai consolar, que vai confortar o nosso coração. O Salmo 119, podemos dizer que é o Salmo da palavra, e o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu gosto muito daquele Salmo primeiro, porque o Salmo primeiro é o Salmo do homem próspero, e no Salmo do homem próspero está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando. Não, na sua lei medita de dia e de noite. Gente, nós precisamos alcançar um ponto de que a gente tenha prazer com a Bíblia. A Bíblia não pode só ser usada para apressar a hora de dormir. Não, eu estou sem sono, vou começar a ler a Bíblia que vai dar sono. Não, pelo contrário, ela tem que tirar o nosso sono. Quando você começar a ler a Bíblia, tem que dar tanto prazer, você fala: não, eu perdi até o sono. Nós precisamos ter prazer. Às vezes nós temos prazer em coisas tão fúteis, tão banais. Eu estava falando hoje com a minha esposa e a minha cunhada, a meu respeito mesmo. Falei: gente, tem dia de manhã que se eu não tomar cuidado, que às vezes você pega o telefone assim e fala: nossa, tem 40, 50 mensagens aqui. Se você não tomar cuidado, você vai olhar o primeiro que está lá. Eu falei: não, eu não posso, senão daqui a pouco eu começo o dia, não leio a Bíblia, não medito nela, como é que eu vou prosperar? Diz aqui que o meu prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo
quanto fizer, prosperará. A palavra de Deus nos traz prosperidade. E sabe o que é prosperidade? Prosperidade não está ligado ao que se tem. Não, prosperidade não está ligado ao que se tem. Prosperidade está ligado ao que se faz. Diferente. Não é próspero aquele que tem muito, é próspero aquele que o que ele faz permanece. Isso é prosperidade. Então talvez o que a pessoa tem é a família, mas que é maior riqueza nessa terra humana do que a família. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a alma dele, perder a alma dos membros da sua família? Às vezes ele pode ter só a família dele. Esse é um homem próspero se ele está na presença de Deus. Pronto. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu quero dar o melhor para os meus filhos, né? E agora diminuiu, mas muita gente até falou: não, eu vou para o exterior, vou passar, porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Sabe o que o melhor que um filho quer? Ser abraçado pelo pai, ser beijado pelo pai, abraçado pela mãe, beijado pela mãe, receber carinho, receber afeto, receber atenção. Ele quer conversar, ele quer brincar. O menino quer brincar com o pai, quer rolar com o pai, é isso que ele quer. Aí a gente acha que é ganhar dinheiro para mandar brinquedo eletrônico para ele. Não, o melhor não é isso. O melhor é você estar ali para transmitir a palavra de Deus. O melhor é você estar domingo de manhã para pegar na mão dele e trazê-lo para a escola bíblica dominical. Isso é o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos, transmitir para ele a palavra de Deus. Isso é o que nos traz prosperidade, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, irmãos, o trabalho do professor da escola dominical não é fácil, porque imagina trabalhar para destruir fortaleza. O grande problema do homem são as fortalezas do engano que se instalam na mente, e nós precisamos trabalhar para destruir esses sofismas, essas fortalezas, essas mentiras que a gente ouve em tantos lugares. Os maiores problemas do homem não são econômicos, não são sociais, não são políticos, não são. São ideológicos e, acima de tudo, espirituais. O maior problema de uma sociedade, vamos tirar o aspecto espiritual por enquanto, não é político, não é econômico, não é social, é ideológico. A alienação ideológica. Agora, só se resolve a alienação ideológica com a luz da palavra de Deus, que é a verdade suprema, soberana, que tem poder para destruir as fortalezas da mente e liberar a mente da pessoa para obedecer. Diz aqui: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Cadeia, penas mais gravosas, nada disso resolve, porque isso não produz obediência. Agora, a libertação que a palavra de Deus produz, a pessoa pode estar presa, mas se ela foi liberta pela palavra, ela é livre, o entendimento dela está livre agora, e ela pode agora obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Então, professores da escola dominical, que Deus continue abençoando vocês. Sabemos que os recursos pedagógicos, a parte física, estrutural, conta, mas o mais importante para um professor é a sua capacitação espiritual, é a oração, é o jejum, é a meditação na palavra. O professor precisa conhecer a Bíblia toda, ler essa Bíblia inteira, né? De capa a capa, quando chegar em Apocalipse, voltar a Gênesis, se preparar. E eu tenho dito que o professor de crianças, pastor Josias, na minha concepção, é que mais precisa conhecer a Bíblia. Parece que não, porque o professor de criança, ele talvez vai usar aí os recursos lúdicos, né? Recursos audiovisuais, enfim. Só tem um detalhe: por que eu considero que um professor de criança é que precisa conhecer mais a Bíblia? Porque além de conhecer o que está na Bíblia, ele precisa traduzir
para a linguagem da criança. Então, para um adulto, você transmite do jeito que está aqui, para a criança não. Você tem que conseguir transmitir na linguagem dela. Agora imagina um professor de criança que não conhecia a Bíblia. Se perguntar para ele quem viveu primeiro, se foi Abraão ou Noé, ou Moisés ou Josué, e ele não souber responder, não pode. Então tem que conhecer a palavra. Eu já vi professores de criança contar histórias como não está na Bíblia, e olha, a criança vai ficar com essa versão, porque é a primeira versão que fica para a criança. Então a dedicação, por isso quando a Bíblia fala do ministério do ensino, ela diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É um ministério que exige dedicação. E aí nós vamos trabalhar com as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A história da igreja começou com o ensino sistemático da palavra, né? Jesus começou como? Ensinando, entrava no barco e ensinava as multidões. Jesus fez isso o ministério dele todo. A igreja primitiva começou como? Ensinando, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Paulo teve um ministério altamente dedicado ao ensino, ficava vários anos nas igrejas ensinando dia e noite. Todo o avivamento que ocorreu na história ocorreu com o retorno à palavra de Deus, né? E se nós queremos continuar servindo a Deus, tendo famílias estruturadas e tendo uma igreja estruturada, nós precisamos retornar, voltar à palavra de Deus. Então que Deus abençoe continuamente essa escola, a escola dominical de vocês, os professores, que Deus dê graça a cada um de vocês. Sabemos que envolve também sacrifício, né? Mas que Deus lhes dê graça para vocês fazerem isso. E os pais, né? Vamos vir à escola, vamos trazer os nossos filhos, vamos acostumá-los, porque domingo de manhã, que eu creio que é de manhã aqui também, né? Nós poderíamos ter tantas outras atividades, né? Mas vamos priorizar esta atividade que é mais importante, né? A gente pode deixar para lavar a moto depois, ou lavar o carro depois. A feira a gente pode comprar alguma coisa no dia anterior, ou pode ir depois da escola, a gente resolve, mas vamos priorizar isso aqui. Se nós queremos prosperidade na vida, priorizemos a palavra de Deus. Então obrigado, pastor Josias, e que Deus abençoe cada um dos professores aqui dessa igreja. Amém? Posso fazer uma oração com os professores? Vamos ficar de pé. Os professores, se estiverem presentes, se vocês puderem vir aqui à frente, vamos fazer uma oração juntos, né? Por cada professor da escola dominical aqui dessa igreja, né? Homens e mulheres que estão, olha, pelo número de professor, a escola dominical é grande e abençoada, viu? Olha só, mas peraí, a igreja toda é professor de escola? Puxa vida, que coisa boa, muito bom, parabéns, parabéns, maravilha. Tem culto infantil à noite. Se quiser, nós vamos ter que alugar uma casa aqui próxima para mais salas. Que bênção, o pastor está dizendo que vai ter alugar uma casa para ter as salas. E vamos cantar aquele, é muito conhecido, eles estão aqui, vai rapidinho, a gente canta A Tua Palavra Escondi, vamos? Dó maior? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar
tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Uma oferta agradável